Ok, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, você internauta da Web TV Canoinhas. Nós estamos aqui na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar de Canoinhas, conversando aqui com o comandante dessa corporação, Tenente Coronel Silvano Sacinski. A gente vai bater um papo com ele, falando um pouco aí de segurança pública, as ações aí do 3º BPM aqui na cidade de Canoinhas e na região, e também, claro, aí sobre esse assunto bastante preocupante, que é essa violência que está acontecendo aí em algumas unidades escolares, né? Tivemos recentemente em Santa Catarina um fato chocante e o coronel vai abordar esse assunto também. Tudo bem, coronel? Boa tarde. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos os internautas que acompanham a Web TV Canoinhas. E para nós aqui do 3º Batalhão, uma satisfação recebê-lo, Joaquim, em nossa unidade, para tratar de um assunto tão importante que é a segurança pública, principalmente nesses últimos dias aí que tivemos um episódio bastante lamentável em nosso estado. Certo. Coronel, antes de a gente entrar nesse assunto, a gente gostaria de conhecer um pouquinho o coronel Sacinski. Quantos anos já de Polícia Militar, coronel? Então, Joaquim, eu sou natural aqui de Canoinhas, a minha família é de Canoinhas. Eu incluí na Polícia Militar em 1998, já estou fazendo 25 anos de corporação. Nesse período, né, praticamente todas as cidades do Planalto Norte eu já atuei e agora estou há 4 anos aqui no comando do 3º Batalhão de Polícia Militar. Depois de formar na academia, veio para o Planalto Norte? Isso, né? Eu retornei para Canoinhas, aí eu fui a Rio Negrinho, São Bento do Sul, Porto União, retornei a Canoinhas, Mafra, Porto União e de novo a Canoinhas. Então fez a sua carreira aqui na região do Sim, Planalto. Privilegiado, porque às vezes o oficial não escolhe para onde vai, né? Às vezes ele vai para um lugar onde eles acabam enviando. Exato, na verdade eu também não escolhi, né? Mas acabei sendo mandado nessas regiões aqui no Planalto Norte. Certo. Coronel, 25 anos de Polícia Militar, com certeza tem muitas histórias, né? O senhor passou por muitas unidades aqui e hoje comandando um batalhão que tem sua sede em Canoinhas, mas que atinge várias cidades aqui do Planalto Norte catarinense. Nesse período aí de 25 anos, assim, quais são assim os desafios que o senhor passou assim que foram mais marcantes na sua carreira? Então, Joaquim, desafios são vários, né? Desde atendimento de ocorrências, acidentes, grandes operações, mas também sempre aquelas demandas da comunidade que a gente acaba sempre se esforçando para poder dar um bom serviço. Então são inúmeras as atividades nossas e eu diria que o setor de segurança pública sempre está correndo atrás. Então a gente nunca consegue estar assim tranquilo. Quando está muito calmo acontece um fato, algum episódio que acaba botando fogo no parquinho e novamente a gente bota todo o nosso esforço para tentar tranquilizar a sociedade. O senhor falou que depois de formado na academia, o senhor veio aqui para o Planalto Norte. E aqui a nossa região do Planalto Norte, eu não conheço assim muitas demais regiões, mas a gente tem uma peculiaridade que é uma região mais tranquila, assim, ela não tem grandes ocorrências de vulto, aqueles assaltos a bancos, sequestros, aqueles crimes assim que chocam muito. A gente acho que não temos tanto esse problema que outras regiões do estado e fora do país possuem, não é mesmo, coronel? Exato, Joaquim. Todo o Planalto Norte, vamos pegar desde São Bento do Sul até Porto União, que é o limite do estado com o Paraná. Então, nós temos índices bastante aceitáveis, mas temos problemas. E a questão da segurança pública, ela foi evoluindo o tipo de criminalidade. Então, antes, algo que não era tão evidente, que é a questão do entorpecente, o tráfico de drogas, o consumo de drogas, ele acabou se alastrando e hoje é um dos principais problemas que a gente atende em toda a região. Questão de homicídios, ainda temos índices bastante aceitáveis aqui na região, mas mesmo assim também preocupa, né? O senhor falou de roubo a banco, de assalto a banco. Hoje nós não temos tanto a questão do assalto às agências bancárias ou o sequestro de gerentes, enfim, mas também temos a questão das explosões de caixas eletrônicos. Passamos por dificuldades aqui
no período de 2015 a 2018, várias agências do Planalto Norte, desde Itaiópolis, Papanduva, Três Barras, Canoinhas, Iriniópolis, Porto União, foram alvo desses meliantes e com o esforço de várias instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, conseguimos prender essa quadrilha com informações que nasceram aqui da nossa região. E isso trouxe um alento, mas a gente nunca pode baixar a guarda, porque sempre, assim como nós evoluímos, a criminalidade também evolui e temos que ficar sempre atentos. A criminalidade migra também com informações, com tecnologia e com modos de operar. Então agora nós temos a questão do novo cangaço, né, que foi bem divulgado, a questão de explosões a caixas eletrônicos, que acaba preocupando todo o setor de segurança pública. Esses crimes de arrombamento em caixas eletrônicos diminuiu bastante, né? Eu, pelo menos, não tenho ouvido falar assim de casos como a gente ouvia, que quase todo dia parecia um caso como esse. Praticamente, de 2015 até 2018, todo mês tinha uma agência sendo alvo desse tipo de ação. Mas aí, em 2019, a quadrilha foi presa e de lá para cá nós conseguimos acalmar esse tipo de ocorrência. Certo. Hoje alguns crimes acabaram modificando, né, Coronel? Hoje a gente tem crimes aí cibernéticos, né? Hoje o assaltante de banco, ele não vai lá com uma pistola no banco fazer o assalto, ele faz o roubo diretamente na sua casa, saqueando contas de pessoas e instituições financeiras também, não é mesmo? Exato, o criminoso não deixou de existir, né? Mas a forma que ele acaba obtendo lucro é diversificado. Então hoje, a própria questão do consumo de entorpecente e o tráfico de drogas, há 20 anos atrás era difícil você fazer uma apreensão significativa e hoje não. Hoje praticamente toda semana nós temos ocorrências de tráfico, com grandes apreensões aqui na nossa região. Já foi apreendido em uma única ação mais de 1 tonelada de entorpecente, de maconha. É normal essas apreensões consideráveis, que antes não tinham. A questão dos crimes, e principalmente o crime cibernético, os golpes, né? Então todo dia tem alguém praticando um golpe, tem todo dia alguém sendo vítimas de golpes. Simplesmente por quê? Porque o criminoso está migrando da forma de atuação. Qual seria a dica que o senhor, policial, com uma experiência muito grande, daria para o nosso internauta para ele não cair em golpe? Sei que é difícil, porque todo mundo acaba caindo. Tem vários tipos de golpe, mas sempre duvidar do negócio que está sendo feito. Aquela vantagem muito grande, aquelas pessoas que você não conhece, o objeto da transação. Então, sempre desconfie. E se você tiver essa desconfiança, procure uma agência, um quartel, ligue para o 190, tire informações, consulte familiares. Com certeza, aquele tempo que você vai dar para buscar informações vai te livrar de uma dor de cabeça enorme. Nós temos aquelas extorsões, aqueles golpes do nudes, de ameaça, do falso sequestro também, né? Sempre pé no chão, ligue para um familiar, ligue para um parente, acione a polícia, você vai estar evitando uma série de problemas. Verdade. Quando o senhor falou uma coisa em relação ao tráfico de drogas, e citou um caso de uma apreensão bastante grande de maconha aqui na nossa região. Aqui em Canoinhas, ou na região aqui da área do 3º BPM, existe facções criminosas, grandes traficantes que operam aqui, que vocês têm conhecimento? Então, Joaquim, a questão de facções criminosas, isso é uma realidade que está aumentando no Brasil inteiro e a gente não ficou imune dessa questão. Então nós temos sim grupos organizados atuando, mas de uma maneira ainda que nós conseguimos dar uma tranquilidade para a comunidade. Nós tivemos agora recentemente, faz cerca de 3 semanas, uma grande operação em face do crime organizado, que teve desdobramentos em Joinville, Itajaí, São Paulo, Minas Gerais, com informações e com atuações das polícias daqui do Planalto Norte. Então, a cada dia que alguém começa a mostrar suas garras, nós estamos em cima e estamos conseguindo dar uma resposta efetiva. Porém, você derruba um, aparece outro. Então, eu diria que é um enxugar gelo, né? O nosso sistema jurídico ainda, o nosso sistema de leis no Brasil é muito falho e permite que criminosos com várias passagens, com
crimes pesados acabam respondendo em liberdade e continuando a sua delinquência. Então é um problema muito grande para a segurança pública. Aqui, na nossa realidade, né, a criminalidade baixa, mas o problema do furto é um problema sempre recorrente. Então a gente já percebe que aqueles autores contumazes, quando estão presos, os índices caem. Quando eles estão soltos, os índices aumentam, né? Então todo dia é um dia diferente e nós estamos sempre correndo atrás. E muitos voltam a reincidir depois que saem. Com certeza. A reincidência é algo muito grande, né, nesse meio do crime. Coronel, falando aí na questão de drogas, o senhor disse que é um problema sério, né? Mas ainda existem algumas pessoas que acham que o tráfico de drogas é um problema que poderia ser resolvido com a liberação das drogas. Qual a sua opinião em relação a essa tendência que algumas pessoas têm de achar que liberando o consumo de drogas iria acabar com a criminalidade envolvendo esse setor? Então, Joaquim, a questão do tráfico de drogas e do uso de entorpecentes, ele alimenta um grande sistema, né, de crimes periféricos, como o furto, o roubo, as disputas por pontos de venda. Isso não é legalizado. Eu diria que a legalização das drogas, nós não temos ainda uma cultura dentro da sociedade capaz de se defender dessa questão se ela for legalizada. E aí você acaba provocando uma série de outros problemas, como problemas de saúde, para tratamento dos usuários. Nós podemos também criar um mercado paralelo que não recolha imposto, então a gente vai continuar com o problema. Então nesse momento eu vejo assim, que nós não temos ainda uma cultura instalada em nossa sociedade que possa permitir uma leve legalização do uso de drogas. Muitos falam da legalização da maconha, porém ela é a porta de entrada para várias outras. Então esse meio da venda, seja ela legal ou ilegal, ela vai continuar ocorrendo. E o senhor, nessa sua experiência policial, conhece casos assim de pessoas famílias que foram destruídas por causa das drogas? Não, várias. Grande parte das ocorrências, elas têm alguma relação com o uso, o tráfico de drogas. Os homicídios, principalmente os últimos que ocorreram em nossa região, têm algo relacionado com o tráfico de drogas. Disputa de pontos, facções, enfim. Então é um problema muito sério hoje que nós enfrentamos. É um problema social, né? Traz problemas para o setor de segurança pública, mas também para a saúde pública, traz problemas para a família. Quem tem um usuário em casa sabe de todo o problema que eu estou falando. Eu tive experiências de outras cidades que o usuário acabava vendendo até as portas de dentro da casa para poder comprar o entorpecente, né? E quando ele não tem mais o que tirar de casa, ele passa para o vizinho. Mas daí já é furto, já é roubo, enfim. Então é uma corrente que vai se alimentando. Né? Certo. Coronel, em relação, até o senhor recentemente teve uma ocorrência aqui em Canoinhas que uma mãe foi agredida pelo seu próprio filho, um filho menor de idade, e ela foi dar uns conselhos para ele porque ele era usuário de drogas, né? Então é um caso assim que acontece quase que diariamente aí de envolvimento com menores com acesso às drogas facilmente, né? Porque talvez com a informação que hoje nós temos positiva, vem a informação negativa também. Muitas pessoas dizendo que não faz mal, que isso não tem nada a ver, comparando com a bebida alcoólica, se a bebida alcoólica é liberada, por que a maconha não é, essas coisas. Isso acaba facilitando para que muitos jovens entrem por esse caminho, não é, Coronel? Exatamente, mas a própria questão da bebida alcoólica, ela é legal, a venda acima de 18 anos, mas se a pessoa não fazer um uso consciente, ela acaba trazendo problemas da mesma ordem para dentro de casa. E essas questões é cada vez mais recorrente. Filhos agredindo pais, alunos agredindo professores, e muitas vezes quando se tenta fazer a correção, já foi tarde. Então nós percebemos assim que a questão da família, os limites dentro de casa, o respeito, os valores que são repassados de pai para filho enfraqueceram muito. E aí o filho, muitas vezes, ele vai receber o primeiro não na escola ou na sociedade, enfim, ou da polícia. E aí acaba gerando toda uma revolta e uma desestrutura todo o sistema. Certo. O senhor falou na questão da educação, né?
houve uma proposta de se implantar escolas cívico-militares em várias cidades do Brasil. Algumas cidades acharam que não deveria, outras concordaram. Aqui em Canoinhas houve uma movimentação no sentido de implantar, mas não chegou a se efetivar. Qual a sua opinião em relação a essas escolas? Então, Joaquim, a questão da escola cívico-militar ou a questão das escolas militares, ela tem eu diria que para tudo que você for fazer, por exemplo, eu quero me formar em medicina, então eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que ter uma organização de estudos para me dedicar e daí conseguir o meu objetivo. A escola, eu vejo que hoje ela perdeu muito a questão da autoridade do professor em sala de aula, das regras básicas de horário de entrar na sala de aula, horário de fazer a tarefa, horário do recreio, o respeito do professor, os limites dentro da escola, enfim. Então, a escola militar, ela acaba reforçando esses valores de hierarquia, de disciplina, e isso é muito importante e vai trazer um desenvolvimento melhor do aluno. Então, a escola cívico-militar, onde ela foi implantada, tem vários pontos positivos e todos gostaram e querem que continue. As escolas militares, por exemplo, em Santa Catarina nós temos vários polos, Florianópolis, Blumenau, Joinville, Criciúma, e elas se destacam na questão do IDEB, na questão das aprovações em vestibulares. Aqui em Canoinhas nós temos o programa Estudante Cidadão. Nós iniciamos essa semana na escola Gertrudes Miller. E o que nós repassamos para esses alunos de terceiro a quinto ano? Noções de civismo, organização, disciplina, respeito, e isso acaba fortalecendo os vínculos entre professor e aluno e melhorando o desempenho escolar. Então, é uma questão, eu não diria, é o termo militar, mas é a questão de organização, de respeito, e tudo isso nós fortalecemos. E, consequentemente, o ensino vai ser melhor. Criou-se, assim, algumas pessoas tentam colocar na sociedade uma ideia de que a polícia militar, né, o militarismo, é ruim, é inimigo da sociedade, está ali para oprimir o cidadão e não para proteger o cidadão, não é isso? Na verdade, Joaquim, nós ainda temos muito a imagem negativa pelo período militar que nós enfrentamos, né, o governo militar, que foi repassado uma imagem opressora do militar, mas muito pelo contrário, nós somos promotores de segurança pública. Então, onde tudo der errado, quem que você vai chamar? A Polícia Militar, o 190. Então, nós por vários anos, a gente vem se aproximando da comunidade, trazemos programas de interação, eu cito vários aqui, o ProERD, o Estudante Cidadão, nós temos o Protetor Ambiental, que aproxima a criança, a Polícia Militar, aproxima a comunidade. E tudo isso quem vai ganhar é o sistema como um todo, é a sensação de segurança, é a comunidade mais segura, sabendo que ela pode confiar sim num policial militar. Esse programa que o senhor citou agora, que é o Aluno Cidadão, é isso? Isso. Toda a escola pode participar ou como que é desenvolvido? É uma ação aqui do terceiro BPM? É uma ação da Polícia Militar do Estado e vai depender muito da capacidade da polícia atender. Então hoje nós conseguimos atender um colégio por vez. Então a escola eleita foi o Gertrudes Miller. É um programa que dura um ano? Três meses. 3 meses. Então por 3 meses a gente participa das atividades da escola e aí reforçando essas questões de disciplina, de organização, de civismo. Então já tivemos bons frutos aqui em toda a nossa região e esse programa a gente vai continuar, principalmente naquelas escolas que a gente percebe que tem mais problemas, o bairro é mais vulnerável. Então a gente quer reforçar lá no estudante, lá na criança, no adolescente, noções positivas. Coronel, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco o senhor vai falar especificamente sobre esse episódio que aconteceu em uma escola de Blumenau, onde um indivíduo adentrou a escola e infelizmente tirou a vida de alguns estudantes, crianças, e que chocou não só o Brasil, mas chocou o mundo inteiro. E isso está causando uma repercussão gigantesca e nós queremos saber o que a Polícia Militar está fazendo, e o que a sociedade pode
receber, né, de conforto para essa situação. Já voltamos. Nós não tínhamos muito a dar naquela época. Os tempos eram difíceis e os negócios iam devagar. Eu me lembro dessa velha senhora que aparentava ser muito mal-humorada. Ela pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Mas minha mãe fez algo mais. Me pediu para pôr 2 pães a mais na sua sacola. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada. Generosidade. Passe adiante. Nós fizemos a coisa certa naquele dia. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Dividindo amor, que o mundo vai mudar. Eles ajudando, que pode melhorar. Realizando este sonho, lugar melhor. Sou eu e você. Realizamos este sonho. Somos 2, seguindo juntos, vamos ajudando esse sonho se realizar. Realidade. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Ponto de Vista, aqui na Web TV Canoinhas, e eu estou conversando aqui com o Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar aqui de Canoinhas. A gente falando no primeiro bloco sobre diversos assuntos relacionados à segurança pública. E agora a gente vai conversar, talvez esse segundo bloco, a gente vai falar sobre especificamente esse caso que aconteceu recentemente no município de Blumenau, aqui no estado de Santa Catarina, onde um elemento acabou invadindo uma escola daquela cidade e vitimou, né, matou, assassinou 4 crianças e feriu outras tantas, e graças à aleação rápida dos professores ali, impediu que essa tragédia não fosse maior. O elemento foi preso, se apresentou posteriormente à delegacia de polícia, mas esse caso repercutiu de uma forma gigantesca no estado. Muitos pais estão com medo, tem muitos pais até estão com receio de enviar seus filhos à escola, porque temem que esses crimes possam vir a se repetir. E a Polícia Militar e a área de segurança pública no estado de Santa Catarina, claro que se mobilizou e está mobilizada, está preocupada com essa situação, e o coronel vai nos falar o que está sendo feito aqui na nossa região. Até parece que houve uma reunião hoje aqui com algumas lideranças aqui da polícia para discutir planos de ação para que situações como essa, tomara a Deus, não venham a acontecer aqui na nossa região. Coronel, o que o senhor tem a dizer sobre esse fato? Como é que o senhor ficou sabendo, né? E qual a sua sensação diante dessa situação? Eu sei que o senhor também, como policial, o senhor também é pai de família e com certeza a gente se coloca no lugar também dessas pessoas, dessas famílias que tiveram seus filhos mortos por essa ação que não tem nem palavras para a gente definir. Exato, Joaquim. É uma situação atípica em nosso estado, em nossa região. A gente não tem ocorrências assim recorrentes desse tipo de tragédia, e com certeza ela impacta de forma estadual e até nacional. Nós ficamos sabendo através das redes sociais, né? Primeiro as pessoas questionando se era verdade ou não que ocorreu esse ataque em Blumenau, mas logo pelas nossas redes oficiais se confirmou, e a gente teve uma preocupação muito grande para que esse tipo de episódio
não ocorresse nas nossas cidades, porque até então se pensava que poderia ser um jogo, poderia ter outras pessoas envolvidas com ataques simultâneos, né? Então, foi uma preocupação muito grande. E também a própria comunidade escolar, todas as famílias que têm alunos nas escolas, têm seus filhos nas escolas, teve essa preocupação, né? Será que nós estamos seguros ou não? Então, a partir desse dia, do episódio de Blumenau, tanto naquela cidade, né, com todo o aparato da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas em todas as cidades catarinenses, as nossas ações foram voltadas para o ambiente escolar, para o entorno das escolas, para tentar trazer um pouquinho mais de segurança e dar um alento a todo o contexto que ocorreu em Santa Catarina. Então, é um episódio que requer uma reflexão, seja dos órgãos de segurança pública, dos estabelecimentos escolares, mas também de todas as famílias. Seja com medidas para evitar que aconteça, para mitigar esse problema, mas também de como a gente vai lidar daqui para frente com essa situação. Então, no primeiro dia, o primeiro questionamento é se as aulas vão ser canceladas, o que vai acontecer. Então, nós passamos a gerenciar também essas informações, seja através do 190, mas também das nossas redes sociais. E também identificar vulnerabilidades nos estabelecimentos para que não ocorra futuramente. Hoje à tarde, nós fizemos uma grande reunião com todas as direções dos estabelecimentos escolares da rede municipal, estadual e particular de ensino de Canoinhas, onde nós colocamos a nossa atuação, nos colocamos à disposição de toda a comunidade e também do que está sendo feito para mitigar esse problema e trazer de novo a tranquilidade, a segurança, para que todos possam ir com muita tranquilidade para as escolas, né? Então, desde a questão da ampliação de rondas, a questão dos atendimentos aos estabelecimentos, também se evidenciou vários problemas dentro das escolas que já vinham ocorrendo, mas que muitas vezes eram relegados e agora veio à tona tudo. Então, é importante a população também acompanhar, né, as informações dos órgãos oficiais. Tem muita notícia falsa, tem muito fake news, tem muitas ameaças que estão sendo colocadas nas redes só para causar pânico. E até cito a situação da ameaça de ataque no dia 20 de abril. Então, os órgãos de segurança, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, estão trabalhando com essas informações e já adianto, né, que várias ações estão sendo feitas, muitas delas a gente não pode divulgar, para identificar quem está postando e todos eles vão ser responsabilizados. Mas a gente tem que tirar um pouco também essa questão do pânico, né? Confie confie na polícia, confie nas instituições e busque as informações de forma correta nas instituições com credibilidade, né? Não acredite nas redes sociais, monitore as redes dos seus filhos, o que está acontecendo, né? Se interesse pela questão da segurança do seu entorno, da escola, da sua vizinhança, né? Nós temos as redes de vizinhos, que sempre podem ser acionadas, ou a questão de pessoas suspeitas. Às vezes a pessoa mora do lado da escola, vê algo estranho, mas simplesmente não avisa ninguém, não avisa a direção, não avisa a escola. Às vezes pode estar evitando, né, uma série de problemas, né, como ocorreu lá em Blumenau. Então lá era uma escola que tinha muros, né, que assim que o agente pulou o muro, teve uma equipe da Polícia Militar que passou fazendo a ronda, mas que aconteceu, né? Então a gente tem que refletir por toda essa questão para saber se o nosso estabelecimento está seguro, o que está sendo feito para melhorar a segurança, qual o papel da família também acompanhando o seu filho, dando limites, verificando o que ele está vendo nas redes sociais, enfim. Então tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um ambiente escolar mais tranquilo, mais seguro. Certo. Depois dessa ocorrência lá em Blumenau, muitas pessoas têm apresentado ideias, sugestões e cobrando do poder público algum tipo de ação, né? Falou-se, o prefeito lá de Chapecó fez um vídeo gravando, informando que em algumas escolas ele instalou lá portas eletrônicas para acesso nas escolas. Esse tipo de equipamento seria viável ou seria útil, Coronel? Então, Joaquim, o grande problema é que todo o equipamento, toda a barreira, todo o investimento em segurança pública é muito bem-vindo, seja através de câmeras de monitoramento,
detector de metal. A gente tem que ter a preocupação, seja daquele agressor externo, que ele vai vir de fora para dentro, mas também nós temos que preocupar com o agressor interno, que pode estar dentro da escola e vai cometer o ato com todo o aparato de segurança, com muros, com grades, enfim, né? Então, e outra, dependendo da situação, um ataque desse pode acontecer em outros lugares, não só na escola. Pode acontecer no hospital, pode acontecer numa igreja, num templo, enfim, numa praça pública, né? Então, a preocupação é importante. Tudo que for para beneficiar a segurança vai vir a calhar. Porém, nós não teremos estrutura para manter esse aparato em todos os estabelecimentos do estado, do município, né? Então vai requerer um investimento muito grande em alocação de recursos públicos, que muitas vezes vai ficar um infinito, né? Mas alguns pontos a gente vai ter que melhorar. O comportamento nosso, seja da direção, seja dos professores, da própria polícia, dos moradores, das famílias, vai ter que mudar. Mas começando pelo básico, né? A questão de muros, a questão de grades, o controle de acesso, seja com portas com detector de metal, ou que ela se mantenha fechada e tenha algum servidor monitorando quem entra e quem sai da escola. Isso vai ser muito importante, né? Então, ele traz à tona esse problema que sempre existiu, mas agora muito mais em virtude da tragédia lá de Blumenau. Sim. A Polícia Militar tem o seu efetivo, que não é o suficiente para atender todas as escolas do estado de Santa Catarina. Então, digamos, a destinação de policiais para ficar monitorando essas escolas no período de aula é praticamente inviável. Inviável. Não tem como. A contratação de vigilância particular seria uma solução? Então, Joaquim, dependendo, cada caso vai ser um caso. Mas o que você falou ali de um policial para cada escola é praticamente inviável, né? Pelo número de escolas, seja da rede municipal, estadual e particular, são muitas, então é inviável. A questão da vigilância pessoal, né, com o vigilante, ele já foi aplicado em um determinado período, toda a escola tinha um vigilante. E a gente percebe que a questão da organização do próprio ambiente escolar melhorou bastante. A questão da depredação, a questão de pequenas desordens, atritos entre alunos e também a questão do controle de acesso de quem entra na escola. Então, isso vem a calhar e vai contribuir sim para a melhoria da segurança. Eu diria que vai ser 100%, a presença de um vigilante ou de um policial vai evitar 100%? Não vai, mas vai impedir, né? E o crime acontece por quê? Porque existe um agente em potencial, uma vítima em potencial e uma oportunidade. Se a gente conseguir reduzir a oportunidade, se a gente conseguir instruir as vítimas e quem sabe prender o agressor, nunca vai acontecer o crime, né? Então é uma forma de se pensar e que tanto a escola quanto as polícias podem trabalhar de forma conjunta, integrada e reduzir a oportunidade desses pretensos autores, né? O senhor, não sei se o senhor tem essa informação, mas muita gente gostaria de saber por quê, né? Claro que é difícil de saber o que leva uma pessoa a fazer isso que fez lá em Blumenau. Então, Joaquim, a mente humana é uma caixinha de surpresas, né? Então, a motivação pode ser diversa, né? Nós já tivemos casos a nível de Brasil e até a nível mundial de alunos que tiveram algum problema na escola e entraram para se vingar. Tem questões de depressão, questões amorosas, enfim, são várias as circunstâncias que podem levar uma pessoa a cometer um ato como esse, né? Abominável, né? Reprovável, enfim. Mas a própria questão da escola, acompanhar o desenvolvimento do aluno, tentar perceber aquelas distorções psicológicas, enfim, e ter um encaminhamento, né? Hoje o grande problema, e principalmente depois da pandemia, nós verificamos assim a explosão de problemas psicológicos nas pessoas que elas podem explodir a qualquer momento, né? Seja na escola, no trabalho, no trânsito, né? Dentro da família. Então é um problema muito sério hoje que a gente tem que encarar essa questão dos transtornos psicológicos. Esses casos como esse de Blumenau, esse outro que teve no interior de São Paulo, onde um garoto, um aluno, entrou na escola e assassinou uma professora lá a facadas.
muitas vezes pode estar relacionado com a busca para se tornar alguém conhecido, reconhecido, famoso, relevante perante as redes sociais, perante a internet, perante a sociedade? Tem alguma coisa a ver? Tem, com certeza, né? Se a gente perguntasse há 20 anos atrás para uma criança o que ela queria ser, né? Lógico, ela ia dizer, não, eu quero ser um bombeiro, um policial, né? Ou então um médico, um engenheiro, né? E hoje você pergunta para uma criança, ela quer ser um youtuber. Por quê? Porque ela tem uma visibilidade, ela tem uma importância nas redes dos amigos. Então pode ser que muitos busquem a visibilidade, a popularidade como uma satisfação de prazer. Mas também tem questões assim de depressão, nada justifica um ato desses, mas a própria questão de saber lidar com as frustrações. Hoje a nossa geração, a nova geração, ela não consegue lidar com o não. Então o primeiro não que ela recebe, seja em casa, seja na escola, ou seja da sociedade, da polícia, enfim, ela entra em parafuso, né? E aí tem todo um transtorno que gera, né? Seja agressivo, seja de outros problemas de ordem pessoal, enfim. Então nós temos que saber lidar hoje com o comportamento das pessoas, mas é abominável, né? Nada justifica um fato desse de tirar a vida de outro por causa de problemas dessa ordem. Certo. Então, em relação a essa questão, a Polícia Militar, por enquanto, ela está fazendo rondas mais periódicas na frente das escolas e no entorno, né? E fazendo essas reuniões com os professores, com os diretores e tentando passar vamos dizer assim, um pouco mais de tranquilidade para que não crie um clima de terror, né? Que claro. As pessoas podem ficar com medo de sair na rua. Né? Então hoje, Joaquim, todas as nossas equipes de serviço, elas têm o foco nas escolas. Então a viatura que está patrulhando o Campo da Água Verde, ela vai ter a preocupação com os colégios que estão localizados naquela região. Nós temos a nossa rede de segurança escolar, que tem contato com todas as direções e faz as rondas periódicas em todos os estabelecimentos. Inclusive, quando há algum problema na escola, a rede é acionada e nós entramos como gestores de segurança auxiliando as escolas. O nosso canil está percorrendo as escolas com o cão, né, o que faz o faro de arma, de drogas, né, também para dar mais ostensividade a esse trabalho. Também o nosso PROERD, né, que já faz um trabalho de combate ao entorpecente, à violência, está ampliando a sua atenção no entorno dos colégios. E aí também nosso setor de inteligência, a própria Polícia Civil, os demais órgãos estão focados para resolver esses problemas. Então, a gente pode demonstrar assim, para toda a comunidade que a nossa atenção hoje é em virtude do problema que ocorreu lá em Blumenau, em decorrência do problema em Blumenau, mas a gente está tentando dar uma satisfação para todos os estabelecimentos e dizer que a escola é segura sim. Né? Não vai ter ataque dia 20, podem ficar tranquilos, nós já estamos preparando uma estrutura para atendimento de uma possível demanda nesse sentido, mas o que a gente percebe é que tem muitos tentando criar pânico na nossa sociedade, seja no ambiente escolar. Pode explicar esse dia 20, o que é o dia 20? Na verdade, está circulando nas redes sociais uma chamada, né, uma pessoa não identificada, com uma voz distorcida, dizendo que no dia 20 de abril ocorrerá novos massacres, em virtude de um aniversário de um ataque que ocorreu há 20 anos atrás, eu não me recordo o nome da cidade. Mas essa informação já traz um pouco de medo e receio, porque tem muitos que não vão querer ir para a aula. Ou será que a escola vai fechar, a escola vai abrir? Mas nós estamos buscando todas as informações, a origem, a busca da identificação dos IPs para responsabilizar aqueles que estão replicando essas mensagens e causando esse pânico. Né? Na verdade, não é nem uma confirmação do ataque, mas sim o pânico da divulgação. Até teve um caso que depois do episódio de Blumenau, um professor lá em Joinville parece que fez alguns comentários lá em sala de aula dizendo assim falando que deveria ter matado mais alunos, Sim. Esse tipo de coisa vindo de um professor que está ali
para ensinar seus alunos, realmente é lamentável. É lamentável e a situação específica desse professor está sendo tratada, né? Inclusive, acho que ele já está com, não sei se está foragido ou não, mas tem várias medidas que foram impostas por essa atitude. É reprovável, né? Reprovável. Então assim, o próprio aluno, se vê alguém na escola fazendo esse tipo de comentário, incentivando a violência gratuita dessa forma, ele também tem que denunciar, né? Não, com certeza, Joaquim. E assim, ó, tem muitos alunos, inclusive aqui na nossa região, nós abordamos alunos com faca, né, com estilete. Por quê? Porque eu estou com medo de ir para a escola, então eu estou levando para me defender. Não, pode ficar tranquilo. A segurança nos cabe, né? A própria direção também está empenhada nessa situação. E essas situações estão vindo de alunos que estão nos grupos das redes sociais, de WhatsApp, ou escutam os colegas comentando e acabam denunciando. Então, isso é muito importante. Se você tem conhecimento que tem aluno que está indo armado para a escola, denuncia o professor, denuncia a direção, ligue para a Polícia Militar, nós vamos dar todos os atendimentos e se for o caso, a gente vai fazer as abordagens, nós conduziremos para a delegacia como foi esses casos. O adolescente responde por ato infracional. Ok. Coronel, mais alguma informação, mais algum assunto que o senhor gostaria de apresentar aos nossos internautas nessa primeira entrevista, que com certeza a gente poderá vir a fazer outras, mas nossa Web TV Canoinhas está à disposição do 3º Batalhão de Polícia Militar, da Polícia Militar, da área de segurança, porque nós queremos fazer desse meio uma forma de levar um pouco mais de informação para a sociedade, porque é através da informação, através do conhecimento, da verdade, é que nós podemos, com certeza, ter uma sociedade mais harmoniosa, mais feliz e que a gente possa não ter episódios como esse para poder ter um programa inteiro para discutir. Exato. Para complementar, Joaquim, até dentro das ações, hoje nós fizemos uma grande reunião onde foi tirado dúvidas, foi colocado dicas de segurança, procedimentos a serem adotados, mas também nós estaremos construindo em todos os estabelecimentos um plano de ação. Um plano de ação que vai envolver tanto o reforço da segurança patrimonial, a questão de uma gestão, o que precisa, o que pode ser melhorado, mas também do próprio comportamento dos alunos, dos professores, das direções. Então isso no decorrer dessa semana e das seguintes estaremos construindo com cada escola o seu plano de ação. E também agradecer esse espaço, é muito importante para que a Polícia Militar possa ter esse contato com a comunidade, estar divulgando ações, estar trazendo os fatos relevantes, principalmente nessa questão do ambiente escolar, né, principalmente depois que ocorreu em Blumenau, e tranquilizando toda a população que nós estamos atentos e todos os problemas serão verificados e atendidos. Ok, então muito obrigado. Nós conversamos aí com o Tenente Coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Compartilhe esse vídeo, nos siga nas redes sociais e nos marque lá para que você tenha mais acesso a informações como essa e dos novos programas que virão por aí. Um grande abraço e até a próxima.